Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso canal Tirei do Texto. E antes de mais nada, já vai curtindo, comentando, compartilhando, te inscreve no canal para dar mais visibilidade e nos ajudar aí a levar a mensagem, né, da nossa Igreja Católica para mais e mais pessoas. Boa tarde, Felipe Rato. Boa tarde. E aí? Tem mais um bordão agora, fiquei sabendo. Qual? Ué, o nosso convidado chegou aqui falando ele. Ah, é? E aí, Felipe Rato? Tudo bem? Como é que foi de feriadinho? Foi bom, cara, bom. Deu pra aproveitar o friozinho, ficar em casa, na beira do fogo com as crianças, foi bom. Coisa boa, né? Foi bom. E pra ti? Viajou, não viajou? Ficou aí? Não, fiquei aí. Hibernado. Ah, olha aí, cara. O frio pegando, né? Não, tá. Umas 3 calças, né? Tchê, bom pra tomar um cafezinho da Sam, né? É, exatamente, né? A Sam que tá aqui conosco, né? Sam Máquinas de Cafés e Insumos, máquinas para sua empresa, consultórios, clínicas e até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento, é só ligar ali no 999715205. E aí, Dadinho, cadê ela? Esse frio A também torta, é bom, né? aquela tortinha. Esse frio também é bom comer uma tortinha com produtos Nestlé, né? É isso aí. Se tu quiser uma tortinha, tudo que tem de melhor, assim, pra esse friozinho em casa, é lá na padaria, confeitaria e café Santa Mordida, que fica na Marechal Floriano 913. E o telefone é 999055557. Felipe, sabe que agora, falando aí, depois de 2 meses nós enchendo o saco pedindo as tortas, eu lembrei de uma coisa, né? O quê? A gente não fala que lá também tem pão, tem salgadinho, tem um monte de coisa também. É que a gente se atrapalhou nas tortas. Claro, né? Ficou só nas tortas, nos quebrou, né? É isso aí. E também... tem o Melena, né? Isso, nosso amigo Rodrigo Antunes aqui, né? A Produvet Soluções em Pecuária de Corte, prestação de serviço Brasil-Uruguai, fornecimento de insumos pecuários. Se quiser falar com a Produvet, precisar de alguma prestação de serviço ou fazer um orçamento, é pelo 53-99962-3968. Ou ali na José Otávio, 287, aqui em Bagé, Rio Grande do Sul. Então tá, Felipe, dados os nossos apoiadores, né? Hoje eu tô aqui com 2 gerações de uma família, né? Família Jordani, com o Diogo e com a Rose. E estamos aqui para falar um pouquinho da fé desses mãe e filho, né? Prazer, pessoal. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sempre falo isso para todo mundo, né, Felipe? Mas é que eu fico muito feliz mesmo, né? Quando a pessoa dá o seu sim para vir aqui, é sinal que a gente tem uma credibilidade, né? E então, obrigado mesmo, sejam bem-vindos. Nós que agradecemos, né? Prazer é nosso. Obrigado. A Rose aí nós estávamos falando aqui antes, né, com 24 anos de movimento familiar cristão. Isso. O Diogo que fez o curso agora há pouco. 3 anos já. 3 anos já o curso de movimento de Emaús. E eu vou deixar para vocês, pessoal. Eu queria conhecer um pouco de vocês. A Rose já conheço há bastante tempo, mas a gente se conhece da igreja, mas a gente nunca teve uma intimidade de conversar mais a fundo assim, né? Então hoje eu vou conhecer um pouquinho da Rose. Começar por ti então, Rose. Como é que começou essa tua caminhada de fé na Igreja Católica? Se isso já veio de família, se tu descobriu depois. Tu me falou que tu fez o Emaús quando voltou na década de 90 ali, né? Isso. Eu fiz o 3º Emaús de Bagé. Uhum. Da volta. Da volta. Da volta. E... assim, na realidade, a minha família não era assim, nunca foi uma família muito religiosa, né? Uhum. Quando nós éramos crianças, assim, na época da gente fazer a primeira Eucaristia, a mãe dizia pra gente pra fazer, escrevia. Incentivava. A gente ia fazer tudo, mas meus pais não eram muito de frequentar a igreja. Mas nunca deixaram nunca disseram não pra gente, né? E a gente foi se criando, assim, passou os anos. Eu fiz a primeira Eucaristia, Crisma. Uhum. Não, já nem lembrava mais que existia Crisma, sabe? Aí passaram-se os anos, quando eu conheci o Lindonês, ele veio de uma família muito católica, né? Eles moravam no interior lá de Vacaria. Uhum. É italiano? Italiano, descendente de italiano, né? E moravam pra fora, assim, né? Uhum. Bem no interior mesmo. E lá tem a capela, como eles diziam lá, que era a capela onde todo mundo se juntava nos finais de semana. E era uma vez por mês, ou a cada 15 dias, mais ou menos, que ia o padre lá para celebrar uma missa, né? E todo mundo participava.
né? Eles que cuidavam da capela, sempre trabalhavam assim, trabalharam na comunidade. Aham. E eu conheci eles, fui conhecer, a gente se conheceu, começou a namorar, a gente se conheceu em 91, nós nos conhecemos. E Aqui em Bagé mesmo, tu é daqui de Bagé, tu é natural daqui. Eu sou daqui, sou natural daqui. Ele é de Vacaria, ele veio pra cá porque a irmã dele morava aqui, convidou ele pra vir pra cá, e ele queria trabalhar num outro ramo, assim, né? Ter uma vida um pouco melhor, porque a vida deles lá era um pouco sofrida, assim, muito trabalhosa. O lugar não era muito bom. E aí ele veio pra cá, procurando emprego. Né? A irmã dele, na época, tinha uma loja de confecção, assim, de malharia. Eu me lembro. A Clorite, uma malharia. E ele estava ajudando ela lá, enquanto isso ele procurava emprego, fazia uns bicos no final de semana, aquela coisa toda. E lá num dia, numa festa, né? Dizem festa agora, né? Nossa época era baile, né? A gente se conheceu. A gente se conheceu, tinha ido com uma turma de amigos meus, né? A gente saía volta e meia, assim, os colegas de colégio. A gente se conheceu. Naquela época o Lindonês tinha 21 anos, eu tinha 20. Né? Já faz bastante tempo. E, bom, conheci a família dele, né? Pra não alongar muito, assim. E aí aquela família muito católica, né? E participante e tudo. E ele fez o Emaús, já estava namorando ele. E só que teve o feminino primeiro e depois o masculino. Então, a Clori me convidou para fazer, daí no outro ano, que aí era o terceiro, né? Sim, o feminino. Aí eu fiz, porque aí trocou, aí primeiro foi feminino. Não, deu no mesmo, né? Primeiro feminino, depois masculino. Tu fez o feminino, aí, não, teve feminino, aí tu não fez. Não, porque eu ainda não participava. A gente tava Sim. Aí conhecia muito a Clori também, né? Claro. Aí teve masculino, ele fez. E ela me convidou pro outro. Pro próximo. Pro outro ano feminino, eu fiz o terceiro. Ali a gente participou os dois. O meu grupo não foi muito pra frente, assim. Aí, a gente volta e meia, a gente ia na missa, mas não era aquela coisa assim de frequentar muito, né? Seguimos namorando, nos casamos. Aí quando nós nos casamos em 97, a gente se casou e nós tínhamos 2 anos de casado, 2 para 3, já para quase 3 anos. E já tínhamos convidado antes para fazer o Bodas de Caná, do Movimento Familiar Cristão. E aí a gente disse não. Né? Já casados, ou quando vocês estavam casados? Já casados, né? A gente já estava, mas fazia pouquinho tempo que a gente tinha casado. Aí a gente disse que não. Era muito cedo, aquela coisa toda. E passou um tempo, nos convidaram de novo. Aí a gente estão nos convidando de novo, vamos fazer, né? Vamos fazer. Vamos dar essa chance. Vamos dar essa chance. Vamos ver como é que é esse tal de Bodas, né? E fomos fazer o Bodas, nos maravilhamos. Entramos no grupo Renascer, inclusive até hoje é o nosso grupo. A gente já fazem 24 anos isso. Nós éramos, naquela época, no grupo, o casal mais novo. Nós tínhamos a Letícia pequenininha, bebezinho ainda. A Letícia já era nascida já. Mal caminhava, fazia pouco tempo que a gente tinha ela. E aí nós éramos o casal mais novo no grupo. E o que a gente começou a perceber, Dadinho, quando a gente entrou no grupo? Assim, uma das primeiras coisas. Que o casamento é uma coisa assim era um pouco diferente daquilo que nós pensávamos, sabe? Nós começamos a ver o real sentido do casamento cristão. Porque nas nossas amizades, principalmente assim, tu cria uma amizade tão grande com essas pessoas. No grupo? No grupo. E depois tu vai criando dentro do movimento, que eles se tornam também uma segunda família tua. Exatamente. Né? Porque tu aprende muito com eles. E como nós éramos o casal mais jovem, nós aprendemos com aqueles casais assim um monte sobre casamento. Né? A gente foi muito imaturo pro casamento. Eu acho que praticamente todos os casais, vão um pouco imaturo, né? E ali a gente foi aprendendo a vivência, porque as nossas amizades que nós tínhamos era somente família. Mas até então a família do Lindonês. Então a gente tinha convivência muito com família. A gente não tinha convivência com outros casais, sabe? E ali a gente começou a nossa vida, a nossa caminhada.
E logo em seguida, assim, nos convidaram... Aí eu já estava grávida do Diogo e nos convidaram para fazer o Vida Nova em Rio Grande, porque Bagé não tinha Vida Nova, que também é do Movimento Familiar Cristão. Tá, que é um curso que é de um dia só, né? Um dia. É um encontro, na verdade, Isso, não é um curso, né? é um encontro para casais jovens, recém-casados, que aqui em Bagé não tinha, e tinha em Rio Grande. Ah, e eu estava grávida do Diogo. Tava de 6 meses dele, quando a gente foi com mais 3 casais para fazer esse encontro. Trouxemos para Bagé, né? E aí foi muito engraçado, assim, porque, sabe, assim, a gente era novo. E aí trouxemos para Bagé, no outro ano já montamos. E o pessoal do Rio Grande veio para nos ajudar. Vocês trouxeram como grupo ou tu e o lindonês? Como grupo. Como grupo, como tá. Grupo. Tá. Como grupo, esse grupo que eu digo, mas aí esses casais que foram com nós, porque não foi só casal do nosso grupo. Ah, tá. Foi mais um casal do nosso grupo e mais dois casais do nosso grupo e mais um casal que não era. Ah, tá, entendi. Tá? E até, inclusive, foi os pais do Samuca. Foi o tio César e a tia Rosa. Isso, foram conosco. Né? Aí a gente trouxe o Vida Nova para Bagé. E no outro ano a gente montou, o pessoal do Rio Grande veio nos ajudar. E naquela época, assim, uma empolgação. A gente sem experiência, né? Sem experiência de montar encontro. E a gente foi fazendo ficha assim, do jeito que a gente achava. O pessoal dizia sim, e nós preenchia. Ia lá, outro pessoal dizia assim, eu tenho tal pessoa, e preenchia ficha. Era aquela coisa, uma loucura. Fizemos dadinho. Né? Nisso o Diogo já era bebezinho. 44 fichas. Casais, né? 88 pessoas. Meu Deus. Aí nós, numa felicidade bárbara, aquele pessoal do Rio Grande veio e a gente... Foi lá na... Conquistadora? Não, foi naquela ao lado do Bagé ali do Carmo. Do Carmo, Nossa Senhora do Carmo. Foi ali que a gente fez. Aí chegou no dia... Um casal apareceu. E nós montamos um encontro para 44. Pá! Eu todo empolgado que 88 pessoas tinham feito o encontro. Um casal apareceu. E eu botei para chorar. Sim. Imagina toda a estrutura. Chorava assim, Deus livre, né? E eu dizia, e agora? O que a gente vai fazer? O Diogo, não tem problema. Ele ligou para um outro casal que morava ali perto, que não tinha aparecido, e o casal aí veio, ficou feliz. 12 casais, e ele disse, não, vamos fazer com o pessoal daqui de Bagé, que o pessoal que estava trabalhando, né? Sim. Eles não conhecem, vamos fazer com eles vão fazer um encontro, e nós vamos aprender aí depois, e a gente vai, daqui pra frente, a gente vai começar a ver o que a gente errou, o que a gente acertou, e daí foi depois, sabe? Que legal. Teve os outros anos, aí teve um grupo do segundo encontro que a gente montou, se formou, aquele grupo tomou a frente para montar, então nós todos trabalhamos juntos, e aí nós ficamos 6 anos coordenando Vida Nova. Esse encontro para casais jovens. E aí a gente já não estava mais casal tão jovem, né? Aí eu digo, não, agora vamos passar para outros. A gente começou a passar para outros, mas sempre ajudando o pessoal. Sim, né? Sempre dando suporte. Sempre ajudando. E aí a gente trabalhando em Vida Nova, desde que a gente fez o Bodas, eu acho que a gente teve um encontro só que a gente não trabalhou, 1 ou 2 só que a gente trabalhou. Então a gente já fez de tudo assim um pouco. A gente já coordenou, já foi do coordenador de cozinha, tudo, né? Tudo que tinha para fazer. A gente, eu acho que fez... Pode, eu acho que até se dizer que a gente sabe mais ou menos de fio a pavio, né? Então, e aí a nossa vida, assim, foi seguindo, a gente foi aprendendo, o Cristo cada vez mais, assim, entrando na nossa vida, presente, né? Cada vez mais fortalecido. E, claro, como todo casal, a gente teve alguns problemas, né? Às vezes, alegria, assim, hoje é dizer, assim, que a gente pode ter de se dizer pescador de gente. Porque a gente, assim, ó, a gente corre atrás, a gente vai. A gente vai, às vezes a gente tá conversando, uma pessoa tá na missa, e a pessoa vem, conversa, tu tá conversando aí, e aí tu já pergunta, tu já fez? Quem sabe tu faz, né? É assim, assado. Claro, a gente não pode falar tudo, né? Claro. Mas assim, a gente foi levando essa vida assim. E entre isso aí, quando a gente fez o nosso fizemos o nosso encontro de noivos para casar, eu aí vi as gurias tocando um folclore.
E eu achei aquilo assim, a coisa mais linda, me apaixonei, né? Era o pessoal do MFC que coordenava o Encontro da Noite. Naquela época era a Glória e a Lorena. Uhum. Eram as duas que tocavam. E aí, né, eu me apaixonei, vendo elas tocando, né? Uhum. E eu dizia assim, um dia eu vou tocar também, vou cantar pelo menos, né, tentar. E só que quando eu tinha as reuniões de família, assim, almoço ou janta, e o Lindonês sempre dizia pra família dele, Rose canta, né? Pede pra ela cantar, TT Espíndola. Ai, começavam a pedir e eu ficava furiosa com ele. Eu não gostava, sim. Sabe? Eu tinha muita vergonha, não gostava mesmo. Mas aí eu comecei a me soltar e eu comecei a... Chegou num dia dos namorados, o Lindonês me presenteou com um violão. E eu ganhei aquele violão, mas a minha família, ela é uma família de gente que canta, toca, né? Tá. A minha avó, eu não cheguei a conhecer a minha avó paterna, mas me disseram que ela tinha um vozeirão e ela era multi-instrumentista. Né? Então, e meu pai e meus tios, que eles eram uma turma grande, assim, de irmãos, eles todos tocavam um violão, aqueles tempo do Demônios da Garoa, né? Então eles faziam as rodinhas de samba. Então eu fui criada mais ou menos, né, nessa convivência, assim, né? E eles faziam serenata para as pessoas, então era muito divertido, né, da gente ver. E aí, só que isso aí tava assim, adormecido em mim, né? Eu não tinha se despertado. E eu ganhei esse violão do Lindonês, do Dia dos Namorados, e eu comecei a dizer, comecei a fazer umas aulas com o Bolinho. O Bolinho sabia as músicas da igreja, né? De alguns encontros, ele sabia. Comecei a fazer algumas aulas com ele, fiz com ele, depois fiz com o Gelson. Né? E dali as gurias começaram a me convidar, e eu comecei a participar. Né? Adorava, assim, coisas pra mim, adoro cantar, né? E aí eu comecei a participar de encontros, aprender nas missas também, né? E chegou uma época que assim, eu comecei a me travar de novo. Comecei a regredir nessa questão de querer cantar, não queria mais cantar. Eu comecei a ouvir e saber de algumas críticas que me faziam, porque eu tenho a voz alta, né? E forte, assim, tem uma potência na voz, né? Como se diz. E eu cantava, assim, bastante alto, e as pessoas começaram a não gostar, a criticar, mas não era a minha intenção, sabe? É que sim, era era espontâneo. Espontâneo, tu não tem um treinamento também, né? Claro. E eu comecei a me retrair, eu digo, não vou mais, porque se eu estiver atrapalhando, né, não vou querer mais. Aí, quando a gente estava no nosso curso, a gente tinha esses estudos sobre a Bíblia, né? Um dia, um grande amigo nosso do grupo, que já é falecido hoje, o Ivo Eckler, um grande estudioso da Bíblia, ele leu para nós a parábola dos talentos. Né? A parábola dos talentos, ela vem dizer que o Senhor, ele dividiu os talentos, não foi por igual, e as pessoas teriam que multiplicar esses talentos, né? E que Deus nos deu o talento, os talentos que a gente tem na vida, né? Que nós temos, todo mundo tem seu talento. E uns, às vezes, estão adormecidos, outros despertam. O meu começou a despertar nesse sentido, né? Essa questão do canto. Eu digo principalmente o canto, porque eu uso o violão mais para acompanhamento. Eu não sou uma grande tocadora de violão, né? E aí ele leu aquilo ali, explicou, e eu fiquei refletindo. Eu digo assim, mas se Deus me deu, se é um dom que Deus me deu, e se eu estou nesse movimento, né? Se eu faço parte da igreja, se eu sou cristã, sou católica, ele me deu esse dom, eu não posso esconder. Porque é através dele é que eu vou conseguir levar a palavra, né, para outras pessoas. É através desse dom que eu vou tentar cativar as pessoas, trazê-las mais para perto de Deus. Porque as músicas que a gente muitas vezes canta nos encontros, tu tem que muito prestar atenção, porque ela te fala as coisas assim, muito lindas sobre Deus, né? Sobre os caminhos que tu tem que
caminhar, né, para estar juntinho dele, né? Traz uma reflexão profunda, profunda, né? Isso, exatamente. Tem horas assim que eu canto, Dadinho, até hoje, assim, ó, já deve descer uns 19 a 20 anos que eu canto, né, que eu comecei a cantar. E tem horas que eu me arrepio até hoje, né? Imagino. E alguns cantos, assim, sabe? É uma coisa de mim, nunca foi para querer ser mais que os outros, para mostrar mais que os outros, não. Sempre foi a intenção de levar a palavra através do canto. Né? E sempre o Ivo também nos dizia, tu canta, porque quem canta reza 2 vezes. Né? Ele dizia para mim. E no início eu cantava e tocava e errava, eu parava. Ele dizia, tu não para, ele dizia para mim. Né? Tu não para, tu segue tocando, porque muita gente não sabe se tu errou. É verdade, pior que é verdade. Aí eu fui, assim, aí eu voltei, eu digo, não posso mesmo, então eu tenho que seguir. Se Deus me deu isso, né? É o dom que ele me deu, né? Então eu vou seguir, eu gosto. Essa é uma das coisas que eu amo na minha vida. É estar junto de gente, participar dos encontros, né? As missas, então, assim, eu tô sempre tentando levar os guris, convidando os guris, né? Tem muita gente, assim, que eu convidei para participar do folclore, né? Lá o pessoal gosta de cantar, gosta de tocar algum instrumento, eu digo, vem nos ajudar, né? Claro, vamos se unir, né? Nem todos, assim, ficaram, mas a grande maioria, assim, eu gosto de motivar as pessoas. De repente, tu encontra muita gente, tu tá sempre precisando de ajuda. É verdade. Né? Porque nós somos poucos hoje em dia, né? Muitas vezes para participar, para tocar numa missa. E então a gente precisa muito das outras pessoas, né? Sim. Nós não somos únicos na vida e nós não vamos ser eterno. E são várias missas e todos os dias, né? Sim. Então a gente não vai conseguir... Uma pessoa só não vai conseguir tocar em todas as missas e todos os dias, né? Então eu procuro sempre motivar os guris, né? E é por isso que os guris me chamam de madrinha, né? A madrinha, que eu chamo eles pra cantar. E tem uma gurizada aí boa que hoje tá tocando e cantando com a gente, né? Não, e tu sabe que me chamou a atenção ultimamente essa questão do folclore do MFC, né? Porque aquele dia o Maurício veio aqui com a Laura e falou isso aí, que os dois falaram, né? O mesmo testemunho, de que quando eles olharam pra trás e viram o pessoal tocando, foi onde tocou mesmo, assim, neles, né? E eu acho que a Laura, se eu estiver falando errado, a Laura me corrige depois, que acho que ela não tinha muito que cair da ficha nela, assim, e quando ela escutou a música... E outro dia eu tava num jantar, assim, de amigos e tinha um casal que participa também. E ele toca, e ele me disse também que o que cativou ele, assim, que quando caiu a ficha também foi o folclore. Então, pra te ver a importância, né? Sim. Que tu tem, se tu tivesse desistido lá atrás, de repente, e citar o teu nome ainda, né? Então, se lá atrás tu tivesse parado, né? Se não tivesse escutado a mensagem de Deus através do seu Ivo, sim, de repente não teria tocado essas pessoas, né? E aí a nossa caminhada tá sendo assim, né? E a gente procura passar isso assim como a gente... ajuda as outras famílias e outros casais, né? A gente está sempre atrás de casal procurando para fazer, porque aquilo que foi bom pra gente, a gente quer que seja bom para os outros. Quando a gente ama, também. A gente quer passar para os outros, né? E outra coisa, a gente quer que participe, porque se tu não aquilo que tu não conhece, tu não ama, né? É verdade. Então tu tem que conhecer o caminho do Cristo, né? De Deus para amar Ele. E assim, a gente fica muito, muito feliz como pais, né? Como família, quando a gente vê os nossos filhos, né? E aproveitando já, né, o gancho, que aí o Diogo, já nessa história que tu contou, o Diogo já nasceu, e aí agora tu deu a deixa, e o Diogo, né, que veio através do... Bom, não vou nem perguntar da família, porque tu já nasceu no berço católico, já, né? Na verdade, diferente da minha mãe, né, evidente, né, sempre fui católico, né, desde que eu nasci. Acho que com 9 ou 10 anos eu comecei a primeira comunhão, comecei a fazer a minha catequese para fazer a primeira Eucaristia. Né? Eu com 11 anos ou com 12, agora não lembro, não recordo exatamente, eu já tinha feito minha primeira comunhão. E aí com 14 eu busquei o sacramento da Crisma, né, por vontade própria, junto com alguns amigos no colégio. Fiz o Eterna Semente com 10, 11 anos, né? Sempre vendo a inspiração, meus pais dentro de casa, né, participando da Igreja Católica. E eu tinha vontade de fazer aquilo, mas como foi chegando a adolescência, né, aquela mudança de prioridade, sabe? A gente vendo o mundo com outros olhos, né, pensando em sair, ir para festas, enfim, né, tentar aproveitar a vida, mas de um jeito errado, né? Diante do mundo. Diante do mundo, exatamente, né? Do jeito do mundo. Eu acabei me afastando, né?
Acabei me afastando. Eu acabei recebendo vários convites para fazer o Nazaré, né? Que é o normal aqui da nossa cidade, né? A criança vai crescendo, faz o Eterno Semente, Nazaré, e depois, quando fica mais velho, faz o Emaús. Acabei conseguindo fugir do Nazaré, né? Porque minha mãe e meu pai queriam muito que eu fizesse. E aí até que chegou o Emaús. E o Emaús... Veio a pandemia também, né? Isso, veio a pandemia. Veio a pandemia, e aí eu não consegui participar, né? Enfim, ninguém mais participava, né? Enfim, porque não tinha mais atividades. E quando veio o Emaús, né, eu pensei mais um para eu escapar, né? Só que esse é mais comprido, né? Eu tenho dos 18 aos 29 para tentar escapar, né? Nazaré foi um tiro curto, mas o Emaús já não. E aí chegou o Emaús e eu recebi o convite. Recebi o convite primeiramente do Márcio Musa, né, o padrasto do Antônio. Ele me convidou para fazer o Emaús, até me entregou a ficha e tal. A ficha ficou lá. Mas aí eu não queria fazer, fui adiando para fazer e enfim o curso foi adiado. E eu nem ia poder naquela data que eu tinha uma viagem marcada. Né? E aí quando o curso ele foi remarcado mais pro final do ano, foi por agosto de 2022, né, que o curso foi remarcado, o Marcel e a Leisa, né, que eu carinhosamente apelidados meus padrinhos, né, eles levaram uma ficha para eu fazer e mais uma vez eu fui tentando adiar, né? Aquela ficha lá em cima da minha estante lá, e eu adiando, e eu não queria preencher, e não tinha nenhuma vontade de preencher aquela ficha, porque eu não tinha vontade de fazer o Emaús, sendo bem sincero. E aí, um dia, né, eu precisava do carro para sair de casa, queria ir para uma festa, e eu não sei se era uma festa, não lembro bem o que era, uma junção, enfim. E a minha mãe disse que só ia me emprestar o carro se eu preenchesse aquela ficha. Assim como Deus, mãe usa umas artimanhas também. Exatamente. E aí, eu preenchi a ficha, né? Preenchi a ficha. Não, primeiro tu deixou uns diazinhos ali, né? Não, sim, mas eu... Pegou o carro e não preencheu a ficha, deu um diazinho. Não, e aí ele tava ali, aquela ficha, e eu olhava assim, nada, né? E eu digo, Diogo, meu filho, tu não vai preencher. Se tu não sabe como preencher, eu te ajudo a preencher, né, a ficha. Né? Aí, depois eu vou preencher. Eu digo, meu filho, mas vai, preenche, vai, faz. Porque eu tenho certeza que tu vai gostar. E assim que quando chegar lá na missa, lá no dia, tu vai me dizer que tu gostou. Tu gostou, que vai ser bom pra ti. Né? E eu digo, vai, faz. E aí depois tu me fala. Desculpa interromper. Aí eu fiz a ficha, né, preenchi a ficha depois de uns dias. E aí eu recebi a mensagem do assistente do curso, né, para confirmar minha presença, enfim, mandar as instruções. Na verdade, o assistente me ligou, uma ou duas vezes, agora não lembro, foi o Maurício Lopes, o assistente, né? Ele me ligou e eu não atendi, né? Ele me mandou mensagem e eu não respondi, né? Porque eu não queria fazer, não tinha jeito, né? E aí com muita insistência, né? Muita insistência da minha mãe e do meu pai, em especial da mãe. Eu fui lá e respondi o Maurício, preenchi a ficha certinho, confirmei a minha presença. Mas vou fazer... e não vou mais participar. Não, só vou fazer esse final de semana, né? Final de semana e não quero participar. E aí fiz o curso. E eu costumo dizer uma coisa, que existe um jogo antes de Emaús e depois de Emaús. Depois que eu saí do curso, eu disse pra minha mãe, com lindas palavras, ela chegou aí pra mim e disse, o que tu achou do curso? Aí eu falei, gostei. Foi só isso. Sim. Todas as minhas palavras. Poético. E eu digo, eu acho que não gostou. Não, mas é que eu sou muito orgulhoso. Esse é um pecado meu, é um defeito meu, e eu tô tentando corrigir isso com o tempo, né? E aí, na verdade, eu tinha gostado muito do curso, muito. Tanto que lá dentro da casa, assim, até na saída da casa, na verdade, na missa, né, de encerramento, vários grupos, assim, várias pessoas de grupos, né, dizendo, vai lá visitar o grupo e tal, e eu, não vou seguir. Até lá no final da missa. E aí, na outra semana, acho que na primeira semana não participei de nenhuma reunião, né? E na outra semana, assim, eu pensei, vou ir numa reunião, sabe? Saí da faculdade, era 10 horas da noite, fui numa reunião. Eu abri o grupo, assim, vou no São Francisco, tá? Aí fui lá no São Francisco. Aí depois, na outra semana, eu vou em outro grupo, fui no Novo Pentecoste. Aí depois fiquei no São Francisco ainda, né? Os dois são baita grupos, né? E aí, basicamente isso aí minha caminhada, sabe? Olha, o Emaús foi um divisor de águas na minha vida que eu não tenho palavras para descrever. Foi um momento, assim, que meus olhos começaram a se abrir, eles ainda estão se abrindo, né? Minha conversão ainda acontece diariamente, mas foi ali que foi o pontapé inicial, foi um pontapé, eu não digo, mas foi uma voadora, sabe? Me jogou longe para eu começar realmente a enxergar Cristo na minha vida. Mas assim, Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta.
Tá, até ali, tua crisma, tu vinha numa caminhada, né? Fizesse o Eterna. E aí depois tu não quis fazer o Nazaré e não queria fazer uma US. Teve algum motivo, assim, alguma coisa que meio que tu te desgostou com a igreja? Ou simplesmente foi pela vibe da galera, assim mesmo, que tu foi te aproximando mais do mundo, que nem eu brinquei contigo e deixando as coisas... Tipo, o mundo ficou mais atrativo naquela visão que tu tinha naquela época? Foi exatamente isso, Dadinho. Na verdade, eu tinha vários amigos, assim, né, que participavam do Nazaré, inclusive o Antônio, né, participou uma vida inteira do Nazaré, né, desde que fez, no caso. E eu recebi alguns convites, inclusive meus pais foram tios do Nazaré, né, mas o mundo era muito atrativo para mim, sabe? Eu não tinha vontade de voltar para a igreja porque eu não entendia realmente. Eu fiz a minha crisma porque era mais um ponto para mim, sabe? Ter mais um sacramento. Mas eu não entendi realmente o que era a minha crisma. Eu não entendi o que foi minha primeira Eucaristia. Sabe? Eu fui entender isso a partir do Emaús. A partir do Emaús que meus olhos começaram a se abrir para a verdade. Legal. Não, agora eu vou voltar pro lado dos pais, porque eu tenho duas pequenas, né? Uma tá nesse processo, a mais velha, né? Tá fazendo catequese, é coroinha. E a gente se preocupa, né? O jogo não tá ganho, né? Que nem a gente brinca no Emaús, né? Até terminar, o jogo não tá ganho. E como é que fica, assim, essa... eu acredito que vocês não apesar de uma certa insistência para preencher a ficha, não era uma coisa que vocês estavam impondo. Tu tem que ser católico, né? Acredito que seja assim. Mas como é que fica, assim, o coração da mãe e do pai, assim, quando o filho vem numa caminhada, a gente tá fazendo certo. Que é o que eu vejo hoje, né? Eu e a Michelle, a gente vê a Maria, que é mais velha, numa caminhada, e a gente, por enquanto a gente tá fazendo certo, mas a gente tem que estar sempre atento, né? Sim. E como é que é quando, de repente, assim, não larga, assim, não quero mais saber? Não é fácil, sabe? Porque a gente, como pai, a gente sempre quer só o bem dos filhos, né? Tu só quer levar eles pro caminho do bem, né? E é que muitas vezes, assim como não só com os filhos, mas às vezes com os casais também, tem alguns... as influências externas, assim, sabe? E a adolescência não é muito fácil, né? Quando eles entram na adolescência, tu vai ver... Eu já tô 11 anos, já tô vendo. E aí, hoje é até mais precoce até. E, então, assim, não é muito fácil da gente lidar com isso, mas... não vou te dizer, assim, que a gente somos uns pais perfeitos, não somos, né? Até porque... Quando tu é pai, tu não... Como se costuma se dizer, a gente não vem um manual, né? Pra tu seguir. E tu erra muito, né? E às vezes a gente tentava acertar e errava, porque eu sou uma pessoa de temperamento muito forte. E às vezes eu tentava levar e tentava conversar e não adiantava, e aí o temperamento explodia. E aí aquela fase de adolescência... né, ficava mais difícil ainda. Com a Letícia foi um pouco mais difícil, porque a Letícia tem o temperamento igual o meu. O Diogo já é um temperamento um pouco mais parecido com o do pai dele, assim, mais tranquilo. E a gente teve, assim, uma grande dificuldade, assim, dessa bater de frente, né? Duas mulheres e com temperamento igual, né? E tanto é que a Letícia fez o Emaús, ficou um tempo afastada, né? E ela voltou, graças a Deus, estão os dois. Boa. Amém. Os dois, né? Graças a Deus. Então, assim, a felicidade da gente é muito grande, essa questão dos filhos, né? E mais naquela época, quando aconteceu isso aí, que o Diogo não queria participar, né? Não quis fazer o Nazaré. E aí deu a pandemia e passou a idade dele fazer. A gente estava insistindo para ele fazer. Teve a pandemia, não teve encontro e passou a idade. Aí depois só teria idade para o Emaús. Mas a gente sempre pensou assim, a semente foi plantada. A semente sempre foi, a gente sempre tentou dar o exemplo, né, como cristão, como casal, né, e como igreja na nossa casa, né, então assim, a semente está plantada, uma hora ela começa a despertar. Por mais que, às vezes, pode acontecer de não dar esse tropeço, demorar um pouquinho. Mas se acontece, pode ter certeza, assim, de repente poderia até nem ter voltado pro Emaús. Sim. Ou ele não ter feito o Emaús. Mas, sei lá, se de repente entrar para um movimento familiar cristão, ou de repente, até nem dentro do movimento, mas trabalhar para a igreja, um dia acontece.
né? Porque quando tu planta e tu rega essa sementinha direitinho, né? Ela vai dar fruto lá de alguma forma na frente, ela vai dar fruto. É aquela a lei que não falha, que é a da colheita, né? Aquilo que tu planta, tu vai colher na frente. E sabe que isso aí que tu falou é muito interessante, porque muitos jovens que vieram aqui, eles não tinham, tipo, na família dos pais, uma caminhada fervorosa, assim, de fé, mas sempre teve o papai, a maioria teve o papel da avó. Então tiveram o papel papel da avó, daquelas avó que iam à igreja, que ajudava o padre na igreja e tal. E aí fizeram a catequese e até crisma por intermédio dessa fé da avó. Aí ou perde a avó, ou enfim. E aí se desvincula, que nem aconteceu contigo, mas aí quando voltam, lembram da minha avó, não sei o que e tal. E tu falando isso aí, Dadinho, assim, ó, o que me vem, assim, na memória é assim, ó, eu não tive também, na minha família, em questão de avó, né, não, até porque não conheci meus avós, né, eu conhecia os maternos, mas eles não moravam em Bagé também, né, raramente ele via isso. Mas essa questão, assim, de ser mãe, daquela coisa assim do beijo, o abraço, o eu te amo, os meus pais tiveram uma vida muito dura, tanto os meus quanto do lindonês, né? Foi uma vida muito, muito sofrida, passaram muito trabalho, teve momentos assim, até de fome de passar, então nunca souberam o que era ter um carinho na vida, sabe? Então, e a gente um pouco herda isso, porque eles também... Eles foram uns pais melhores do que os deles foram, né? Para nós. Mas também não foi aquela coisa, assim, também também do abraço, do beijo, do eu te amo, né? Não era uma coisa assim, aquele carinho, aquele abraço. E a gente tenta ser um pouco melhor para os filhos, mas eu sempre tive uma certa barreira, assim. Hoje, agora, com mais tempo, de casada, essa coisa de estar dentro... trabalhando para casais, para famílias, tu vê as coisas assim, eu acho que estou um pouquinho melhor, acredito, né? Tá mais moldada. É que estou um pouco moldada, mas a gente não soube o que era isso, então às vezes tu não sabe transmitir, né? É verdade. Então, e até na questão da religiosidade, né? Eu não vim de uma família assim, teve essa caminhada. O indonês já veio. Então, é uma coisa que para mim, eu aprendi agora nessa minha vida, assim, né? Comecei a aprender depois de adulta. Mas é o que importa, né? A gente tá aqui por uma caminhada, né? Tu ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que logo após meu início de conversão, né? Eu tive várias quedas, algumas quedas. Né? E, né? Cristo nunca disse que seria fácil, né? Cada um vai ter sua cruz, né? Cada um tem sua cruz e carrega sua cruz. E eu pensei em desistir, em sair do movimento algumas vezes, né? Pensei não só do movimento, mas da igreja, né? Até porque eu não tinha entendido completamente, né, o que era a Igreja Católica, o que é essa verdade tão bonita, né, que enche o coração de verdade. Eu pensei em desistir e Deus colocou alguns amigos, né, que me trouxeram de volta, né, para esse movimento, que me fizeram eu dar a sequência, né, e durante essa continuidade da minha conversão, né, eu julgava muito, tá? O pai e a mãe, quando assumiam algum compromisso com o MFC, eu julgava muito. Eles vão coordenar um bodas. Vai cair bem no teu aniversário. Eles vão viajar para um encontro do MFC. Vai cair bem no teu aniversário. Aconteceu já umas 3 vezes, tá? E eu julgava muito isso. Sim. E eu, mas não tá no momento, né, deles, né, de novo. De novo vão assumir. Agora, ano retrasado, eram coordenadores, né, do MFC. E eu, de novo, vão assumir, sabe? Era um negocinho que, sabe? Me deixava um pouco pra baixo. Sim, te incomodava. Me incomodava, né? E aí, mas hoje eu entendo completamente que é um propósito muito maior do que simplesmente o que eu imaginava. É um propósito, né, de evangelização, é um propósito que Cristo quis pra eles, né? E aí eu entendo, né, que hoje, se eles faltassem 20 aniversários meus daqui pra frente pra participar do MFC, seria uma coisa maravilhosa pra mim, sabe? Porque eu sei que é pra algo muito seria maior. Uma benção. Seria uma benção, exatamente. Porque a gente, eu sempre digo, né, até eu e a Michelle, a gente é um pouco criticado até por isso, entra naquilo que tu falou, né, que lá em casa a prioridade é Deus, pra mim é Deus, a Michelle e os nossos filhos, pra ela a mesma coisa, Deus, eu e depois os nossos filhos. Porque tem que ter uma hierarquia e se a gente realmente é católico, a gente acredita, a gente tem que tentar seguir ao máximo os mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas.
E a gente tem como Deus, que foi o grande arquiteto da nossa família, né? Foi quem nos uniu, foi quem fez que a gente chegasse a essa maturidade de casar e construir matrimônio, enfim. Então, claro, tem certos momentos assim que a gente cai. Ontem mesmo eu ainda fiz uma postagem, né, lá no meu cantinho, lá onde eu gravo os vídeos lá. Coloquei assim da desmotivação, né? E então, de repente, as pessoas veem a gente aqui no podcast, ou fazendo um vídeo, ou vê a Rose lá tocando numa missa, na correria do Movimento de Emaús, pensa que a vida da gente é perfeita, né? Só que a gente tem as quedas da gente, né? Exato. Não é a falta de fé. Cara, é o cansaço, é a cabeça, Mas, vamos lá. Mas a fé é que faz com que a gente siga, né? Que a gente Todo continue, mundo passa né? por isso, a gente Todo passou mundo, também. a gente passa. E essa né? questão do que o Diogo fala dos aniversários também, a gente ia, né? Uhum. O coração da gente apertado, né? Sim, sim. Apertado, mas a gente sempre pedia assim pra Deus, né? Cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das suas, né? Aham. Então, mas ainda graças a Deus que foi só uns 3, né, meu filho? Não foi mais, não. É. Mas hoje em dia eu entenderia. Se fosse mais também, não Claro, teria claro. problema nenhum. Gente, se fizesse um evangelho pra nós, uma leitura, né? E a Rose trouxe uma também. Eu não sei quem quer começar, se tu quer começar pelo teu... Pode começar a mãe, que hoje já deu uma introdução No que ela vai falar, tá? Tu quer ler ou tu quer falar o teu resumo? Porque o teu é o... O meu, na realidade, era só uma introduçãozinha para falar ali sobre os talentos, né? Sobre a parábola dos talentos, porque sempre foi uma das leituras assim que sempre me chamou muita atenção, porque em relação a isso, assim, que eu passei em relação à música, porque eu gosto muito, né? Aham. Então, eu só trouxe assim, até foi aqui no celular mesmo que eu tava lendo, porque não consigo, assim, gravar tudo pra gente, então eu vou ler. A parábola dos talentos ela é encontrada em Mateus 25, tá? Do 14 ao 30. Fala sobre um homem que, ao viajar, entrega seus bens representados por talentos, que eram moedas e grandes valores na época, a seus servos, e a cada servo ele dá uma quantidade diferente de acordo com a capacidade de cada um. A parábola ensina que devemos usar os dons e habilidades que recebemos para o bem, buscando multiplicar o que nos foi confiado e que a negligência ou o mau uso desses dons resulta em consequências negativas, né? Porque aqueles que seguem a palavra, né, que seguem os dons que Deus lhe deu, né, e eu acho que ele tá seguindo o caminho da conversão, né, da salvação. Mas a gente não deve procurar, eu acho que somente a salvação própria nossa. Mas a gente tem que trabalhar também pela salvação do outro, né, do irmão, para ele estar junto de nós. Eu sou uma pessoa, como eu te disse no início, eu gosto muito rodeada de gente, adoro, né. A gente tem muitos amigos dentro do movimento, as amizades é muito grande. Eu tinha dito que o nosso grupo era a nossa segunda família. Hoje eu posso dizer que o movimento familiar cristão é a nossa segunda família. Porque ali dentro a gente tem os maiores amigos. Porque são pessoas que trabalham naquele bem comum, né, que a gente trabalha, né, que é a evangelização, que é o Cristo. Na nossa vida, na vida dos outros. E então, é só gente do bem, como a gente costuma dizer, né? E então, assim, ó, a minha felicidade é poder estar reunido com essa gente, né? Com esse pessoal. Né? E assim, quando a gente vê também os nossos filhos, os jovens também, né? Quando a gente vai no encerramento de Emaús, encerramento de Eterna de Nazaré, e vê aquela gurizada toda assim, né? Feliz lá, contente com Cristo florescendo. É diferente, né? É muito diferente. É né? muito. E quando tu sai de um encontro desses, né? Hoje, como eu disse para ti, já são 24 anos. Né? E quando desses 24, deve ter sido os 23, 22 que a gente trabalhou, porque teve assim também, Vida Nova, Sim, tem outros, né? Encontro de noivos. Então, quando tu sai... tu quer trazer todo mundo pra dentro, junto contigo, né? E aí, às vezes, é difícil quando tu entra na realidade, tu cai na realidade, né?
Tu quer abraçar todo mundo, mas todo mundo não quer ser abraçado muitas vezes. É muito, muito difícil de tu conseguir. A coisa tem que ser trabalhadinha, devagarinho. Às vezes nós vamos convidar algum casal para fazer um bodas ou vida nova. Às vezes a gente fica um ano conversando com aquele casal ali, aos pouquinhos, colocando na cabeça deles, pedindo para outro também falar, para não ficar só a gente, né? E é uma pena... Dá pra pedir pra escutar o podcast também, que sempre tem pessoal dos movimentos aí falando. Sim, vou começar a fazer mais propaganda. Isso. E aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos, plantando, até que, quando vê... Graças a Deus, a gente consegue muita gente. Nós, assim, como casal, a gente tem conseguido bastante pessoas para fazer o encontro. E é como a gente diz, quando a gente vai convidar, o não a gente já tem. Claro. Né? Então... A gente procura levar todos que a gente pode, assim, todos os amigos e às vezes as pessoas que a gente conhece, encontra ali na rua, que começa a conversar com a gente já pergunta e aí assim vai. A nossa vida tem sido mais ou menos assim. Claro que a gente tem a nossa preocupação na vida, hoje mesmo. A vida é feita de fases. A felicidade, ela não é plena, né? A gente tem fases na vida da gente que é de felicidade. Então, ela é feita de fases. Tem fases boas, tem fases ruins, tem fases que é mais ou menos. Hoje nós estamos vivendo numa fase que nós estamos sendo um pouco pais dos nossos pais. Porque a gente está graças a Deus, a gente tem os 4. E os meus pais já estão bem velhinhos, né? Minha mãe com dificuldade muito grande de saúde, né? Esperando muitos cuidados. Os pais do Lindonês também, né? O meu pai também, ele tem bastante idade, mas ainda tá bem, bem forte, né, o vô, né? E os pais do Lindonês também inspirando bastante cuidado. Então, a gente está nessa fase agora. Essas as nossas maiores preocupações agora nesse momento, né? É com os nossos pais. Um dia, eles foram nossos pais, hoje nós estamos sendo um pouco pais deles, né? Honrar, né? Honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. E a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, né? A gente tenta fazer com a família também, mas é aquele ditado, santo de casa não faz milagre. É muito mais difícil. É bem mais... Nossa Senhora. Bem mais difícil. E como a gente fica feliz quando alguém faz, que a gente conseguiu convencer a pessoa a fazer, ou quando alguém faz, se afasta e depois aquela pessoa volta, né? Sim. Eu fico numa felicidade quando eu vejo alguém assim, que fez lá há muito tempo e sumiu, quando aparece num outro grupo, ou no meu grupo mesmo, né? Eu fico muito, muito contente. E o Diogão tem mas eu não tenho que dar os nossos apoiadores, né, Felipe? Vamos lá, deixa eu pegar minha cola aqui. Eu sempre pego ele com as calças na mão. Achei, peguei. Tá, mas antes, Felipe, de nós dar aqui o serviço, eu tenho que dizer aqui também que o nosso podcast é sempre gravado na Play Studio, né? Aí. Eu não dei o serviço no começo. Então tu dá o serviço aí, né, da Play Studio. É isso aí, a Play Studio, quem quiser fazer uma gravação de podcast, conteúdo digital, material para as redes sociais, então é só entrar em contato aí no Instagram, Play Studios, e o WhatsApp é 48DDD 991462204. É isso aí, nós estamos sempre aqui. É isso aí. Hoje com uma briguinha com a Equatorial, né? Equatorial! Dando umas quedinhas de luz aqui. De luz, se vocês virem aqui, vocês estão assistindo umas quedinhas. Hoje nesse episódio vão ver umas quedinhas. Não é culpa nossa. E vamos lá com os nossos apoiadores, que se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, né? É isso aí, Sam Máquinas de Cafés e Insumos, máquinas para sua empresa, consultório, clínicas e até mesmo particular. Se tu quiser um orçamento ali, é pelo 999715205. E conosco também Padaria, Confeitaria e Café Santa Mordida, que fica na Marechal Floriano, 913. E o telefone é 999055557. E também conosco Soluções em Pecuária de Corte da Produvet. Prestação de serviços Brasil-Uruguai e fornecimento de insumos pecuários. Para falar ali com a Produvet, pelo 53-99962-3968 ou na José Otávio 287, Bagé, Rio Grande do Sul. Esses são os nossos apoiadores, nossos amigos, parceiros e nos mantêm aqui de pé também, né? Além da nossa fé e dos nossos convidados que sempre vêm aqui prestigiar e trazer alguma palavra para nós. Diogo, então, Provérbios, capítulo 1,
Do 20 ao 25, é isso? Isso mesmo. Tá. Vou ler aqui pro senhor, então. Meus olhos às vezes me deixam mal. A sabedoria apregou afora. Nas praças levantam a voz. Nos lugares ruídos. Ela chama nos vãos das portas da cidade. Ela pronuncia seus discursos. Até quando ingênuos amareis a ingenuidade. E vós, zombadores, vos empenharei na zombaria. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Convertei-vos à minha exortação. Eis que vos derramei o meu espírito, e vos comunicarei minhas palavras. Porque vos chamei e recusastes. Estendi a mão e não fizeste caso. Recusaste os meus conselhos, e não aceitastes minha exortação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É isso, né? Mesmo. Então, Dadinho, eu trouxe esse texto porque para mim ele é um texto inspirador, né? Porque a sabedoria que nos fala nesse texto não é simplesmente um elogio ou uma qualidade de alguém. A sabedoria é o próprio Cristo, que esse texto nos fala. Cristo, ele pregou em praças, pregou publicamente, né? Ele se mostrou o Salvador, fez milagres públicos e muitos ignoraram, né? Muitos ignoram até hoje, mesmo a gente tendo todas as evidências, a gente tendo a Santa Bíblia, né? Uhum. A Sagrada Escritura, para nos mostrar, tendo tantos santos, né? Tendo os descendentes dos apóstolos que nós temos hoje, os padres que nos mostram a verdade. Muitas vezes a gente ignora isso. E Cristo, na minha vida, todo o tempo ele teve com a mão estendida, né? Assim como diz aí que a sabedoria esteve com a mão estendida. E muitas vezes eu ignorei. Eu fui essa pessoa ignorante, essa pessoa com os olhos fechados, que não queria ouvir a sabedoria, que não queria ouvir o conhecimento, não queria ouvir a verdade que é Cristo. E Cristo, ele sempre teve com sua mão estendida. E eu tenho certeza que se um dia me faltar fé, ele vai estar com aquela mão estendida sempre, vai estar só aguardando eu estender a mim para agarrar na dele. E eu acho que essa leitura ela é perfeita para trazer o que eu vivi na minha vida e que muita gente vive. Amém. Orgulho da mãe. A mãe baba. Não, depois dessa explicação, né, desse texto aí, quero agradecer vocês do fundo do meu coração por terem vindo aqui, a Rose falar um pouquinho da caminhada dela, da vida dela, o Diogo dar o seu testemunho. Espero que a gente consiga atingir, né, mais pessoas agora pro Caná, que é o primeiro final de semana de agosto, né? Mais casais, se ainda tiver ficha, né? A gente tá agora... O Bodas, ele é o dia 1, 2 e 3 de agosto. E a gente tá com a casa cheia. Já tá cheia, já não tem mais ficha? A gente tem agora boa. Só as suplentes. Vamos ficar, né, na espera se alguém... E é o único do ano, depois só o ano que vem. O único do ano. Mas a gente vai fazer o seguinte, esses casais que a gente tem em mãos, a gente vai entrar em contato bem antecipado para confirmar mesmo. Até porque aqueles que querem fazer, né, estão na espera, para não avisar também em cima da hora. Sim. Né? Mas a gente vai fazer esse trabalho. Vocês vão dar prioridade para essas fichas que vão ficar depois. As primeiras que entraram. Graças a Deus a gente... coisa boa. Como não dá pra colocar... Sim, a gente não tem espaço, né? Claro. Não tem espaço, senão não daria pra colocar mais gente. Mas é bom que daí o pessoal se antecipa já pro ano que vem, né? Quanto mais cedo... Sim. Então, quando alguém for lá na casa de vocês, convidar vocês pra fazer o canal, vocês aceitem, porque senão vão ficar sem vaga. Diogão, obrigado, tá? Mais uma vez. Obrigado pelo testemunho. Obrigado pela fé, por ser cristão, por ser católico, né? Vou falar como pai agora, não tem idade pra ser teu pai, mas por tu dar o exemplo, né? Eu não gosto de dizer que as pessoas são exemplo, mas que dá o exemplo, né? Pra essa juventude, pra essa galera e principalmente, né? Honrando pai e mãe, a família. Sim. Beleza? Gente, obrigado. Não te esquece, curte, comenta, compartilha. Fica com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!